No vídeo anterior eu mostrei como não se deve fazer uma placa de fibra de vidro no estilo mármore falso, porque ficou, ó, uma beleza. Mas daqui a alguns minutinhos eu já mostro o resultado dela. Cá entre nós não ficou tão feio, só estranho, mas feio não. E também lembrando que até o final desse vídeo eu vou explicar bastante sobre os detalhes de fazer a placa de fibra de vidro. Com detalhes para vocês, o tanto de bolha que fica, ó, agora que tá nesse mesclado de preto e branco, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é bolha, tudo bolha. Agora vamos tirar a bolha, com o rolo tira a bolha. Isso aqui, ele deixa naquele... Sabe que chocolate aerado? Se vocês quebram ele não fica mais sensível, tipo, mais fácil de quebrar. Então é basicamente isso. Quanto mais bolha tem na fibra com a resina, mais sensível fica. E eu vou fazer as placas para uma caixa d'água. Então vai esforço físico e mecânico. Então tem que tirar tudo, ó, tá vendo? Já não tem mais bolha. Então tem que tirar todas as bolhas para poder ter mais resistência. Olha a diferença. Ó, tá vendo? Ó. Então, quanto menos bolha tiver, mais resistente fica. Aqui, ó lá. Ó. Tem que empurrar, colocar um pouquinho de força e empurrar. Outra manta. Então aqui, vocês observaram que já foi 3. Depois eu explico o porquê disso. Não sei se dá pra ver aí, mas tá cheio de bolha de novo. Então tirar toda a camada que for colocar de fibra ou tecido, tem que colocar. O tecido, deixa eu ir adiantando alguma coisa aqui. O tecido, no final eu mostro ele dá mais resistência, tá? Se você quer uma placa mais resistente, você quer fazer uma mesa, uma bancada, algo que você vai fazer de fibra de vidro para ter mais resistência mecânica, para aguentar o esforço e não quebrar, tem o tecido de fibra de vidro. Esse aqui que eu coloquei é manta de fibra de vidro. Limpeza, não pode esquecer. Vou fazer pigmentado com preto, que nem eu mostrei lá no começo, a pigmentação. Porém, tem um detalhe, tá? Eu vou fazer direto, não vou aplicar o gel, no caso. Então eu vou aplicar direto a resina já pigmentada e a fibra de vidro. Porém, vai ter algumas rajadas de fibra quando a gente desmoldar. Então, para quem quer fazer preto, o bacana é você dar uma melada antes com o gel. Então você vai ter que aplicar, vamos supor, a resina primeiro, esperar secar e aplicar de novo. Porque aí ela dá aquele pigmento mais preto. Então a fibra não influencia na cor, tá? Fica tudo pretão, tudo escuro, fica legal. Ou preto, azul, qualquer cor que você quiser. Tem que aplicar um gel antes. Eu vou fazer desse jeito, pigmentada, para vocês observar que dá para mudar as cores das placas, tá? A catalisar. Ó, bem básico, tá vendo? Então aqui, ó, vamos supor, estiquei. Aí eu tenho que aguardar secar. Depois aplicar a segunda demão, como se fosse um gel, tá joia? No meu caso, vou colocar a fibra direto aqui, não vou fazer como se fosse gel. É só um demonstrativo. Nessa situação exclusiva que a resina e a fibra tá pigmentada, a gente não consegue observar as bolhas. Então a gente passa, mas não consegue observar. Na próxima vocês vão observar um pouquinho das bolhas. Então aqui você tem que passar e acreditar que você tirou. Não tem visualização. Aqui, se você não quer uma placa toda preta, frente e verso, dos dois lados,
você pode começar a utilizar a resina cristal. A resina cristal não, desculpa, a resina normal. Agora, se você quiser pigmentada dos dois lados, continua usando com pigmento. Isso aí, galera, ó, lisinha, show de bola. Esse aqui é o jeito mais barato que tem, tá? É resina pura do jeito que vem e o pincelzão. Manda, não tem nada de frescura, o mais barato é esse jeito aqui. Isso aí, ó. Agora aguardar secar um pouco. Bacana que vocês virem no cantinho, tirando todas as bolhas. E é isso aí. Agora aguardar e desmoldar todas. Esquema top, tá? Isso aqui ninguém nunca vai revelar pra vocês, senão nesse canal aqui. Um esquema top, top. Antes de secar, dependendo da... Se você quer alguma forma um pouco mais... De repente fazer curvas, ondulações para alguns tipos de projeto. Antes de secar 100%, ó, tá mole. Você cata e modela. Então, antes de secar, você, vamos supor, coloca em alguma base que consiga fazer algum tipo de ondulação. Você lamina no plástico e depois você coloca em algum tipo de superfície. Para quem precisa dessa dica para algum detalhe, já entendeu todo um contexto e já consegue ganhar dinheiro com isso. Galera, então aqui, ó, virei o vidro. Mas ó, o naipe que fica. Ficou legal. Eu achei que ia ficar horrível. Bom, depende do gosto, né? Cada um tem o seu gosto. Dá pra deixar menos manchado. Dá pra deixar mais manchado. Dá pra deixar com vários tons. Depende da criatividade, do gosto e do capricho. Isso aqui ainda não tem capricho porque eu fiz de qualquer jeito. Não tem borda. Então daqui a pouco a gente vai desmanchar. E provavelmente vai ficar todo manchado. Ó, deixa eu ver se eu consigo desmoldar um pouquinho aqui. Por motivo da cera. Mas, o que acontece? Ó, tá soltando, tá vendo? Ó. Mas o que acontece? Eu consigo estar efetuando um lixamento e polindo. Mas daqui a pouco eu vou desplacar, dá mais um tempinho. Então, bora desplacar. Tá bem sequinho, tem que sempre conferir se tá seco. Tá aí, ó. Vou fazer uma graça. Não ficou tão ruim. Eu achei que ia ficar mais encebado. Achei que ela ia ficar mais encebado. Nas próximas, a gente vai tirar a preta agora e depois vamos tirar do plástico. E depois fazer uma outra em cima da mesa. Mas ficou bom pra caramba, você tá maluco. Com vidro fica bem melhor, né? Mas ó, quase uma obra de arte. Chique no último. Tô até pensando em fazer alguma coisa aqui. Não sei não. Galera, vamos tirar as outras. Isso aqui que ajuda é a cera, hein? Tá vendo? Só que aí fica a marca da cera. E a marca das fibras também. Mas já era, tá pronto. Tá meio molenga ainda, porque tá seca, mas não tá 100% curada. Não tá 100% com solvente evaporado. Provavelmente aqui vai uns 2 dias para ficar bem sequinho mesmo. Ficou de perto. Isso aqui dá para polir, tá, galera? Então, se você de repente quiser polir, ó, já dá um reflexo. Mas se vocês observam, diferente da outra, que foi o gel de verdade, essa aqui fica com a marca das fibras, ó, tá vendo? Fica legal, dependendo do que você quer fazer, fica legal, mas fica com a marca das fibras.
Na que vai o gel dificilmente fica, porque o gel já vira uma camada, né? Assim como as peças que a gente acaba fazendo. Se quiser limpar e reutilizar, dá para reutilizar mais algumas vezes, tá? Mas acaba começando a arranhar e aos poucos vai danificando, mas dá para usar algumas vezes aí, é só questão de limpar e passar cera de novo, tá? Com a placa lisinha também, essa ainda ficou melhor do que as outras, marcas do pezão que eu coloquei no chão, mas é isso aí, ó. Agora vamos para o último, direto na pedra, para vocês verem como que fica os detalhezinhos. Então é isso aí, ó. Curso de placa de fibra de vidro realizado com sucesso. Então aí, ó, as placas já tiradas da rebarba e explicaram algumas coisas do vídeo anterior já, fizeram algumas perguntas e do que eu falei no decorrer do vídeo, sobre as quantidades de camada, sobre o tecido. Mas a primeira pergunta, já que fizeram no vídeo anterior, que fica muito mais fácil, referente a placas, as placas se amarela. Galera, isso aqui eu fiz já tem 2 anos, então a resina poliéster, ela amarela bem menos do que a resina epóxi, mas se você observar, sim, ela tá um pouquinho amarela, mas tem 2 anos. Então, se você colocar pigmento, dificilmente vai amarelar, o pigmento vai manter aquela cor. A não ser que, no caso do branco, provavelmente venha amarelar no longo prazo, sim. Não vou mentir, eu acredito que sim, amarela. Agora, referente a tecido, para quando eu estava fazendo as placas, o que eu falei sobre o tecido? O tecido é isso aqui, ó, parece fibra de carbono, mas ele é um tecido, ele tem umas tramas e isso ajuda a dar mais resistência. Então, quando você for fazer algo que tenha muita resistência, no caso essas placas que eu fiz, foi para fazer essas caixas, essas pequenas caixas. Deixa eu virar a câmera. Então, como é pequena, só fazendo a fibra e o reforço que eu vou fazer depois, já aguenta o tranco. Agora, se não tivesse reforço, tivesse que fazer algo mais estético, mais clean, né? Mais leve, mais resistente, aí entraria o tecido de fibra de vidro, tá? Mas, que nem eu falei, não há necessidade. Todas essas placas aqui foi feita só com manta, mas eu vou colocar um reforço. Aí já começa a ficar um pouco mais valorizado o seu serviço. Agora, sobre o acabamento, ó, agora depois de seco, como que ficou, tá vendo? Não fica 100% liso. Aqui com o gel, porque esse aqui é basicamente um gel, fica lisinho, ó, não fica degrau nenhum. Aqui já fica um pouco por causa da fibra, que foi direto. E aqui que foi na pedra, foi a última placa que eu não expliquei muito bem. Ó, como que a pedra deixa, ela não fica tão lisa quanto as outras feitas no vidro. Ela já fica com alguns carocinhos, ó, com alguns calombinhos, que nem foi lá no começo do vídeo anterior que eu expliquei. Capite? Sobre a quantidade de fibra, no caso eu coloquei 3, todas. Eu coloquei 3 por motivo da espessura da caixa. Mas normalmente eu aconselho fazer 3 por motivo de temperatura. Porque às vezes você vai fazer algum tipo de peça assim, ó, que ela não pode empenar. Com 3 mantas ela até esquenta, mas ela não ferve e não empena a sua peça. As placas de fibra de vidro, você tem uma vantagem que você está usando uma base comprida ali, lisa. Mas no máximo que eu indico é você fazer de repente com 5. Porque quanto maior a espessura, mais aquece e maior a possibilidade de empenar a sua placa. Então, se você fizer 3, aguardar secar, dar uma quebrada de lixa, faz mais 3, é muito melhor e muito mais garantia de não empenar. Então ela pode até ficar no ambiente, tipo forçando de canto, mas ela sempre vai voltar para aquela memória elástica, que é deixar plano. Se você fizer no lugar curvado, ela sempre vai manter aquela memória elástica e você tem que forçar ela para ficar plana. Então, às vezes, você tem que colocar alguma estrutura. Fechou? Não lembro mais, deixa eu ver se eu falei mais alguma coisa, galera, não lembro. Mas qualquer dúvida, coloca nos comentários. Sobre o catalisador. Para cada 100 gramas de resina,
você coloca 20 gotas do catalisador. Mas isso dependendo da temperatura ambiente. Quando tiver muito calor, é 20 gotas para cada 100. Quando tiver frio, aí você coloca 30, 40 gotas, porque a temperatura influencia muito, tá? E lembrando que isso aqui é resina poliéster, não é resina epóxi. É diferente a maneira de se catalisar, de trabalhar é a mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Rolinho tira bolhas. Você só vai encontrar o rolinho no mercado, na internet, tá? Então, qualquer tipo de plataformas de venda, você encontra todos esses tipos de material. Pigmento, talco industrial, resina, fibra, tecido. Loja física, é muito difícil de você encontrar isso. Então, você encontra muito mais fácil pela internet. A única coisa que você acha fácil é a resina e a fibra de vidro. Aí você encontra em depósito, em loja de material de construção, que é o depósito, mas casa de tinta automotiva você encontra. Às vezes, até dependendo do supermercado, você encontra latinha de 400 gramas de resina, mas depende do supermercado. Aí é resina poliéster, ou resina de laminação, ou cola adesiva, tá? Tem vários tipos de nome, mas todos é a mesma composição, é a mesma coisa, é resina. Galera, acho que é isso aí. Sempre tentando ajudar aqueles que são mais iniciantes, né? A galera sempre critica, ah, você fala demais. Mas os meus vídeos são focados nas pessoas que estão iniciando, e não aquelas que sabem. Porque aquelas que sabem, basicamente só de olhar já sabe o que eu tô fazendo. Por isso, às vezes, a necessidade de falar muito. Porque para quem sabe, é fácil. Mas para quem não sabe, detalhes, mínimos detalhes, influenciam muito. E ainda mais que o material é caro, a pessoa ainda acaba ficando com medo. Então por isso, sempre explico muito, falo muito, né? Repito muitas vezes a mesma coisa, mas sempre com a intenção de ajudar. Lógico que sempre vem aquela pessoa que já sabe e acha que o vídeo é especialmente para ela. Não, o vídeo é para todos. Aí você tira o que é de melhor para você. Às vezes eu falo alguma coisa que pode te ajudar, mas às vezes eu só simplesmente repito o que você já sabe. Então sim, fica enjoativo para você. Mas galera, qualquer dúvida coloca nos comentários, assim que possível estarei respondendo ou fazendo um vídeo. Nesse caso foi um vídeo referente a um inscrito que pediu, e aí eu aproveitei fazer todos esses tipos de placa porque eu já tinha que fazer a caixa d'água. Então alguns vídeos eu consigo estar fazendo ao mesmo tempo que eu estou trabalhando. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!